Estou aguardando. Boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente com a doutora Ivani Bramante para falarmos sobre um tema muito importante para o direito do trabalho, que é a Lei Geral de Proteção de Dados aplicada às relações trabalhistas, né, doutora Ivani? Isso, E exatamente. nesse momento, acho que todos os empresários devem estar atentos com relação ao que vai ser dito hoje nessa live, né? Principalmente porque essa lei agora já vai começar a vigorar, né? Então, o pessoal tem que realmente estar bem esperto com tudo o que vai ser dito aqui hoje, né, doutora Ivani? Pois é, né? A lei já está em vigor, né? Tem uma parte dela que já está em vigor, né? Ah, sim. E, doutora Ivani, sobre os dados pessoais, eu tive dando uma olhada, uma analisada assim meio por cima para a gente poder conversar sobre essa live, e eu já tenho dado uma estudada por fora. São os dados sensíveis que as empresas precisam cuidar hoje, com a aplicação da lei. O que a senhora pode dizer para a gente? Quais são esses dados sensíveis? O que significa esses dados sensíveis para as empresas ficarem atentas? Bom, antes de mais nada, eu quero cumprimentar a todos, né, que nos assistem. Quero agradecer imensamente o convite da Associação, né, dos Advogados aí de Ribeirão Preto. Eu tenho muito carinho por essa cidade, tenho muitos amigos aí. Eu sempre que participo, eu fico muito honrada com o convite de vocês. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem um motivo, é proteger a privacidade das pessoas, né? Você sabe que com as novas tecnologias, a expansão da telemática, os dados pessoais, eles são coletados e essa questão dos dados pessoais pode causar muitos problemas para as pessoas, primeiro com a questão da invasão da sua privacidade. Segundo, a partir do cruzamento de dados pessoais, é possível ter condutas discriminatórias. Então, nós temos que ter muito cuidado com os direitos humanos fundamentais, porque hoje, dados pessoais, quando a gente fala de dados pessoais, nós estamos tratando da pessoa natural. E aqui eu posso ter dados de filiação, eu posso ter dados da documentação, eu posso ter dados sobre a saúde da pessoa, sobre a sua personalidade, seus gostos, sua escolha, sua opinião política, sua crença, sua religião, a sua raça. Todos esses dados, uma vez cruzados os dados, você consegue fazer o perfil da pessoa completo, um perfil completo, para finalidades econômicas. Então, há quem diga, Nara, que os dados hoje coletados na internet valem mais que ouro, mais que o dólar, mais que o petróleo, né? É um valor inestimável. Por quê? Pensa comigo, uma empresa quando produz alguma coisa, ela precisa da matéria-prima, ela compra a matéria-prima, ela investe na matéria-prima para produzir, fazer o seu produto. Quem trabalha com dados pessoais, esses dados são gratuitos. Não se paga por esses dados coletados, na verdade, mas vendem-se esses dados. Então, é aí que se chama mina de ouro, né? Porque você trabalha com algo que não te custa nada. Por conta dessa questão da invasão da privacidade e as inúmeras, né, os inúmeros prejuízos que isso podem causar para cada membro da população e para a sociedade em geral, é que nós temos aí a preocupação com a proteção dos dados pessoais. Essa preocupação não é nova, essa preocupação é antiga, né? Eu quero dizer a você que lá em 2000, quando eu escrevi minha tese de teletrabalho, e já faz 20 anos que eu escrevi a tese sobre teletrabalho, eu já estudei a lei de proteção de dados da França. E, lógico, nós tivemos depois as leis lá da Comunidade Europeia, a preocupação, né, com a Comunidade Europeia. E lá naquela ocasião, em 2000, nós nos deparamos com um caso que eu estudei até para fazer minha tese, de um trabalhador que ele postou no Face que ele estava numa festa, né? Mas só que ele não disse a data da festa.
E chegou um determinado dia que ele faltou do trabalho. E no cruzamento de dados, de captação dessa informação do Face de que ele estaria numa festa e de que ele teria faltado do trabalho determinado dia, cruzou-se os dados e pelo algoritmo chegou à conclusão que ele teria faltado do trabalho porque ele estaria de ressaca, porque um dia antes ele estaria na festa e ele foi despedido do emprego. Nossa. Só que aquela festa não coincidia com a data da falta dele, porque era uma festa do ano anterior, que ele não postou a data que foi a festa, entendeu? Então, pode levar a milhares de equívocos no cruzamento de dados, né? E ainda, esse empregado que faltou nesse dia, no dia seguinte ele se apresentou ao médico e supôs-se que a doença que ele apresentou no médico teria sido por conta da ressaca ou da bebedeira daquela festa. Olha que coisa! E nenhuma dessas conclusões eram verdadeiras. Então, vejam, quando você cruza dados, você pode chegar a conclusões que não são verdadeiras, entendeu? Sim, entendi. Contar que os dados podem ser manipulados, os dados podem ser minerados, espaços aqui e acolá, né, e depois estruturados, e traçar um perfil diferente daquilo que a pessoa se apresenta, entendeu? Entendi. Então, Doutora Ivani, é muito perigoso essa questão de coletar dados, de cruzar dados, de publicar dados, você captar dados incompletos, ou dados não verdadeiros ou não verídicos. Por exemplo, nós sempre temos um sistema do consumidor aí, o Serasa, né? Antigamente, mesmo que o indivíduo pagasse a dívida, o nome dele continuava no Serasa, ele tinha que fazer todo aquele trabalho para tirar, né? E continuava lá o dado que ele era devedor, lembra disso? Mas o dado já não era mais verdadeiro. Muitas ações de indenizações por danos morais eram verdadeiro, né? Aquela informação já não procedia mais, não era mais verdadeira. Então, vejam, isso tudo leva a uma sociedade artificial que é muito perigosa, né? Sem contar os fake news, né? A gente vê fake news todos os dias, que nós acreditamos a partir de coleta de dados e que se transmite dados. Fala-se, inclusive, da influência desses dados e fake news para a economia, para a política, para as políticas públicas e tudo mais, né? Você pode manipular estatísticas a partir disso daí. Então, é muito perigoso, viu? Nós estamos, assim, na era mesmo da tecnologia, que nós temos novos riscos sociais. Sim. Doutora Ivani, eu estive dando uma estudada no tema, assim, eu voltado do direito do trabalho, né? E dentro da contratação do empregado, tem aquela fase, que é a fase onde vai ser analisado o currículo, a fase onde vai ser analisado os dados do empregado, né? Nessa fase, os dados são fornecidos pelo empregado, como a doutora começou a falar aqui no começo, de forma gratuita, para a empresa poder conhecê-lo, né? Aí a minha pergunta aí vem uma outra fase depois dessa fase, que é a fase contratual, onde os dados são entregues pelo empregado para que ele seja contratado. Esses dados entregues pelo empregado, depois de entregues pelo empregado, a empresa ela tem que dar alguma satisfação para o empregado sobre isso, o que ela vai fazer com esses dados, como ela vai usar, como que fica isso hoje, depois de entrar em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, primeiramente, Nara, eu acho que nós temos que saber o que são bases legais, né? Qual é a base que está na lei que autoriza o tratador de dados, assim, a coletar esses dados, armazenar, tratar e tudo mais. Bom, inicialmente, você pode sim coletar dados para fins econômicos, desde que haja o consentimento do titular. Esse é o primeiro ponto. Então, a primeira base legal é o consentimento. Mas existem outras hipóteses de coleta de dados que eu não preciso do consentimento do indivíduo, né? Para cumprir obrigação legal, por exemplo. Ora, quando o empregador coleta dados do empregado,
a sua carteira profissional, o seu RG, o seu CPF, se ele tem filhos até para pagar o salário família, se ele tem esposa para verificar a questão da dependência, né, na Previdência Social, ele está tudo cumprindo obrigação legal. Então, nós temos o consentimento, aí eu não preciso do consentimento quando, por exemplo, está cumprindo determinação legal. Quando é para execução de políticas públicas, para estudo e pesquisa de órgãos, para execução de contrato, para exercício regular do direito, para fins de proteção da vida, para fins de proteção da saúde e também para fins de proteção do crédito. Não preciso do consentimento do empregado ou de quem quer que seja. E também quando há o legítimo interesse do tratador de dados, não é isso? Ou do controlador. Quando o empregado está sendo contratado, nós estamos coletando dados dele com a base legal execução de contrato de trabalho. Entendeu? Sim. Execução de contrato de trabalho. E eu posso conjugar duas bases. Execução de contrato de trabalho e cumprimento de obrigação legal. Quando o empregador coleta um dado e repassa para o Ministério do Trabalho e Emprego, numa RAIS, num CAGED, o empregador está cumprindo obrigação legal, certo? Evidentemente que o empregador tem que armazenar com segurança, porque a principal obrigação do empregador é a segurança dos dados coletados, para que não haja vazamento e para que não haja aí prejuízos, né, ou invasão da privacidade, dos dados sensíveis do empregado. Principalmente dados relativos à saúde e tudo mais. Agora, nós temos alguns casos, Nayara, que você contrata menores de idade, né? Aí nós temos que ter a figura do responsável legal, né? Envolvido nessa coleta de dados. Porque antigamente, né, doutora Ivani? Porque a vontade do menor não tem nenhum valor. Certo. Então, quer dizer que com a Lei Geral de Proteção de Dados, hoje, é imprescindível que o pai, ou a mãe, ou o representante legal, que eles deem essa autorização. Porque antigamente, mais era quando terminava o contrato de trabalho, aí sim. Eu não preciso do consentimento quando o empregador está cumprindo a obrigação legal e está na execução do contrato para os dados... Mesmo sendo menor de idade? Não, aí você não vai, você coleta, mas você vai firmar o contrato com o responsável legal. Não é o responsável legal que vai assinar? Não muda nada, entendeu? Você colhe os dados, mas quem vai fornecer... Essa é a minha pergunta. Você tem que ter a figura do responsável legal, mas você está coletando os dados para finalidade de execução de contrato. Entendeu? A base é outra, eu não vou me fixar na base do consentimento. A pessoa tem aí a informação que o dado vai ser coletado e qual é a finalidade. Mas dispensa o consentimento quando se trata de execução de contrato, tá? Obrigação legal, execução de contrato, estatísticas, políticas públicas, proteção à vida, proteção à saúde. Por exemplo, os dados coletados pelo governo a respeito de Covid é execução de políticas públicas, é a proteção da saúde. Então, as bases legais são essas. E proteção ao crédito também. Aliás, o Brasil é a única lei que tem uma das bases legais, proteção ao crédito, porque nós temos aqui essa figura do Serasa, né, não existe, né, em outros países. Só no Brasil que nós temos essa base legal de proteção ao crédito. É uma inovação nessa área, porque os outros países não tratam especificamente, não tem um capítulo próprio para fins de proteção ao crédito. E eu quero dizer a vocês o seguinte também, os direitos, né, do titular de dados. Nós temos aí, primeiro, o direito à privacidade. Mesmo que alguém capte ou colete seus dados para fins de execução de contrato, você vai fazer um contrato de locação, por exemplo. Quando é coletado esse dado, você sabe que é para fins de locação. Então, você dá os dados, mas tem que ser aqueles dados para finalidade de locação. Eu não vou ficar colhendo se você... não é possível colher se o fulano é negro ou branco para fins de locação. Porque isso é um dado
desimportante, entendeu? Para aquele tipo de relação. E outra, essas coletas de dados que não têm finalidade, eles podem acabar causando discriminação. Então, hoje, nós não podemos coletar dados sensíveis que são desimportantes para aquele tipo de relação jurídica. Por exemplo, antes, o empregado que assinava uma proposta de emprego, ele tinha que colocar lá religião. Lembra disso? Você é casado, solteiro, religião, tinha alguns casos. Cor. Então, para que você precisa saber da cor do indivíduo? Para contratar o trabalho? Para que você precisa saber da religião dele? Então, é disso que a gente está falando. Então, nós temos aí o princípio, o principal princípio é a necessidade e a finalidade. Na relação de trabalho, nós só vamos coletar os dados necessários para a execução do contrato e para a finalidade de execução do contrato. Nada mais que isso, entendeu? Mesmo assim, eu tenho visto aí que agora o modo de arregimentação de trabalho é pelo LinkedIn, não é isso? Você vê lá no LinkedIn, as pessoas mandam, né, os seus currículos, e quem faz a seleção de currículo é a inteligência artificial. Existem casos que milhares de pessoas mandam um currículo e em questão de meia hora você já tem um resultado. Olha, o seu currículo foi analisado e não foi selecionado. Como é que pode a empresa conseguir analisar, sei lá, 2, 3, 4, 5 mil currículos em meia hora, não é verdade? E essa inteligência artificial que seleciona esses currículos, ele pode ter uma informação, um software aplicativo com um algoritmo que acaba discriminando. Se o fulano colocou que mora na Zona Leste, descarta, porque eu não quero ninguém da Zona Leste. Eu quero alguém que mora aqui perto para eu não pagar o Vale Transporte, por exemplo. Está entendendo o que eu estou falando? Mesmo coletando somente os dados essenciais, necessários, úteis, com a finalidade específica, mesmo assim ainda é possível a inteligência artificial selecionar essas pessoas e causar discriminação velada que nós não vamos nem ficar sabendo. Entendeu o que eu falei? É verdade. Entendi. Doutora, tem algumas pessoas que entraram. A partir da data do nascimento, por exemplo, eu faço um cruzamento de dados da sua idade, não é isso? E é possível, Nara, minerar outros dados, porque a lei trata dos dados estruturados. Então, eu estou captando da Nara o nome da mãe, do pai, quando você nasceu, o local de nascimento, a sua data de nascimento, se tem filhos, não é isso? Se é casada, até para saber aí os dependentes. Mas a partir desses dados estruturados, eu consegui especificar o seu perfil de trabalhadora, sua profissão e tudo mais. Mas quem me diz que não é possível minerar dados esparsos não estruturados? E aí eu vou no Face, vou aqui, vou ali, e eu acabo completando mais o seu perfil, entendeu? A respeito dos seus gostos, das viagens que você faz, da leitura dos livros. É possível minerar esses dados que estão desestruturados e estruturá-los, não é verdade? Para complementar o perfil das pessoas. Dados que a gente mesmo fornece, né, doutora? Pois é. A lei trata dos dados estruturados, né? Ela não trata dos dados desestruturados. Entendeu o que eu falei? Então, quer dizer, nós não somos cortando um pouco. E ainda, eu vou dizer mais, nós mesmos fornecemos os dados desestruturados, que ainda que seja, para toda a comunidade. Na medida que você tem um Face, você coloca lá um monte de coisa, você tem um LinkedIn, você tem um Instagram, um Telegram. Nós mesmo fornecemos de graça esses dados esparsos que são passíveis de captação, de mineração e de estruturação para vários propósitos, né? Então, era isso que eu queria dizer. Nós temos aqui, então, no direito, né, do titular de dados, a privacidade e autodeterminação informativa. Então, o que é bom na lei de proteção de dados agora? Tudo bem, o empregador colhe os dados, ele pode colher a execução de contrato, a base legal de execução de contrato, mas o empregado, ele tem o direito
de saber todos os dados constantes no banco de dados do seu empregador. Ele tem o direito, né, a liberdade, o direito de petição e o direito de resposta, tanto do empregador quanto os órgãos de defesa do consumidor quando se trata de consumidor, e o indivíduo tem o direito de petição perante a Agência Nacional de Proteção de Dados, né, se alguma coisa acontecer aí com os seus dados. Então, o indivíduo, nos artigos 18, 19, 20, 21 e 22 da lei, traz, né, esses artigos, eles trazem o direito de requerimento, o indivíduo pode requerer, vamos supor que seja empregado, para o empregador, né, pode requerer na defesa do consumidor, pode requerer na ANPD, que é a Associação Nacional de Proteção de Dados, ele pode requerer para o empregador, por exemplo, me confirma se tem determinado dado aí, ele tem o direito a este acesso. Olha, esse dado está errado, aí está constando que eu sou casado, mas eu já estou divorciado. Dá para corrigir aí que eu estou divorciado? Ele tem o direito de anonimização de dados. Olha, eu quero que este dado fique em anonimato, né? Que você desestrutura ele em forma que não haja uma identificação da pessoa por aquele dado. Ele tem o direito ao bloqueio de dados. Olha, eu quero que bloqueie esse dado. Eliminação. Olha, esse dado não é importante, já cumpriu a finalidade, né? Por exemplo, eu tenho um dado lá do filho que é menor, porque eu tenho direito a receber salário família. Na medida que meu filho teve a maioridade, eu digo, olha, dá para eliminar o dado do meu filho que está aí, porque ele é maior de idade, ele não é mais dependente. Então, ele tem o direito a pedir a eliminação desse dado, né? O direito à portabilidade dos dados, por exemplo, todo mundo que tem os seus dados cadastrados na operadora Vivo, se ele vai migrar para a operadora X, ele tem o direito à portabilidade desses dados, entendeu? Ele pega todos esses dados que está, por exemplo, na operadora Vivo, transmigra para outra operadora, e aí lá na operadora Vivo não fica mais nada dele, né? Ele tem o direito de portar e lá fica zerado, vamos dizer assim, né? Ele tem o direito à informação, todas as informações que ele quiser. Ele tem o direito a revogar consentimento quando o dado depende do consentimento, porque tem alguns dados que você fornece que depende do consentimento, principalmente quando são dados fornecidos com fins econômicos, né? Totalmente econômicos, e não para cumprir execução de contrato ou cumprir determinação legal. Então, o direito de petição, o direito de reclamar perante a Associação Nacional de Proteção de Dados, o direito, inclusive, de reclamar perante órgãos de consumidor quando se trata de dados de consumidor, o direito de resposta quando ele exerce o direito de petição, seja perante o controlador, o tratador de dados, seja perante os órgãos, né, de proteção, ou ele tem o direito aqui também a ação, mover ações, né, direito de revisão das decisões do tratamento de dados, principalmente quando há prejuízo. Então, nós temos, assim, vários direitos assegurados ao cidadão. Só que o cidadão não sabe disso, né? Nós precisamos fazer muitas lives para... lives informativas, para informar o cidadão de todos os direitos que eles têm a respeito dos seus dados pessoais, né? E também mostrar que tem algumas atividades de tratamento de dados pessoais que estão excluídas da proteção da lei. Por exemplo, dados tratados por pessoas físicas sem finalidade econômica. Vamos supor que eu, Ivani, né, que tenho o sobrenome Bramante, quero fazer uma árvore genealógica da minha família e eu começo a coletar dados para chegar até lá na minha 15ª geração, entendeu? E eu quero lá buscar o brasão da família lá na Itália. Eu estou captando dados com o meu interesse, entendeu o que eu estou falando? Então, aqui... eu sou uma pessoa física, não estou exercendo com fins econômicos e está excluída da proteção de dados pessoais essa atividade. Quando é para fins jornalísticos, também está excluída da proteção, não está o albergue da proteção da lei, da LGPD. Para fins artísticos, fins acadêmicos, né, de estudo,
segurança pública, defesa nacional, defesa do Estado e também repressão penal. Né? Quando você vai atrás para fazer repressão penal, pode coletar os dados das pessoas, para fins de crime, né? De denúncia de crime. Essas hipóteses, Nara, dispensam o consentimento das pessoas. Esses dados podem ser coletados com essa finalidade, sem que a pessoa dê o seu consentimento, porque também não está no guarda-chuva da LGPD. Entendeu? Então, não são todos os dados que estão sob o guarda-chuva da LGPD. E nem são todos os dados que nós precisamos do consentimento. Então, isso tem que ficar claro, né? Muito claro. Doutora, eu ia fazer uma pergunta para a senhora. Dentro das relações de trabalho, tinha empresas antigamente que elas tinham, não vou dizer que é uma mania, vou dizer assim que seria algo interno, onde elas pediam, né, aquele, como que fala, para saber sobre a vida da pessoa, que busca na criminal, como que é? Esqueci o nome daquele documento que busca na criminal. Sei, o atestado de antecedente. Isso! Na LGPD, hoje, uma empresa pode fazer esse tipo de pedido para o empregado quando ela for contratar? Olha que coisa interessante. Vamos falar do motorista, que a gente tem a lei do motorista e que fala lá que você pode pedir atestado de antecedente para o motorista? Até porque o motorista, quando atropela alguém, o que ele comete? Crime. Então, se você vai contratar um motorista, toda vez. E outra, o motorista, quando dirige, a lei até autoriza a pedir para ele o exame toxicológico, não é isso? Que nós não podemos entregar a direção, né, de um caminhão na mão de alguém que use drogas, não é isso? Sim, então, certo. Então, nesse caso, pode. Pois é, ele está cumprindo a obrigação legal, né? A lei prevê. Esse caso é uma exceção, então, né, doutora Ivani? Por exemplo, eu no meu escritório... É possível coletar dados sem o consentimento do indivíduo quando se está cumprindo determinação legal. Entendeu? Que é o caso do motorista aí, no caso também de um vigilante também. O exame toxicológico e o atestado de antecedentes, né? Entendi. Por conta do perigo de se colocar alguém para dirigir nessas circunstâncias. Então, nós temos que separar o joio do trigo aqui. O que é o consentimento? É sempre que eu vou ter o consentimento? Não é sempre. Existem obrigações legais que a empresa cumpre, né? Por exemplo, a empresa cumpre a obrigação legal do meio ambiente de trabalho, ela tem que cumprir todas as obrigações relativas à saúde. Então, ela pode requisitar do empregado dados relativos à sua saúde, entendeu? Para cumprir a questão do meio ambiente de trabalho. Claro, essa questão do dado relativo à saúde, ela é sigiloso, ela é só... Ninguém pode ter acesso ao prontuário médico, não é verdade? E aí, nesse caso, entra naquele dos dados especiais que falam, é esse aí que entra. É o da saúde, né? O da saúde é um dado especialíssimo, né? Quando se trata de dado à saúde, você tem que ter o consentimento da pessoa, mas se é para fins de cumprir obrigação legal, para fins estatísticos ou para finalidade de políticas públicas, já dispensa o consentimento do indivíduo, né? Claro, você tem que respeitar o sigilo, porque a própria lei diz, olha, você pode coletar o dado de saúde, pega o consentimento do indivíduo e ainda tem a questão do sigilo. Eu acho que a nossa preocupação não é nem tanto coletar dados, viu, Nara? A nossa preocupação é o vazamento de dados, é a transferência de dados, é o trespasse de dados. É aí que mora o perigo. Por quê? Você lembra que a gente tinha a tal da lista negra? Que as empresas iam atrás de reclamantes que já tinham ajuizado a ação, e se ele era um reclamante contumaz, como se diz, todo lugar que ele passa, ele entra com reclamação trabalhista contra a empresa. Então, corria uma lista negra, né, no meio aí empresarial, não contrata esse indivíduo porque ele é sindicalista, ele é briguento, ele faz muita greve, Então, tinha essas coisas, não é isso?
Isso Sim. já não vai poder mais. Então, questões que causam discriminação, questões que invadem a privacidade das pessoas, e outra, até onde esses dados são verídicos, não é? Quando você passa dados para frente sem saber a veracidade, isso tudo será punível, né? Uhum. Então, é Sim, disso que nós sim. estamos falando. Eu tenho aí a empresa, né, que contrata na área trabalhista, ela vai ter que ter muito cuidado, primeiro já na regimentação, né? Veja que coisa interessante, a Magazine Luiza, não é isso? Disse que ia contratar pessoas negras como trainee, deu um bafafá danado na mídia por conta dessa questão. Então, tudo hoje tem que ter muito cuidado, né? Na forma como veicula, já na forma como veicula a disponibilidade da vaga de emprego, vai. E já no seguinte momento, quando vai receber os currículos, não é isso? Quando você recebe o currículo e o indivíduo não foi selecionado, o certo é descartar o dado imediatamente, apagar tudo, né? E informar o fulano: olha, eu recebi seu dado, mantive até agora, mas agora apaguei. Porque tudo que você faz com os dados Certo. do indivíduo, você tem que informar. O direito de informação, ele é de cabo a rabo, vamos dizer assim. Não importa se é aquele dado que precisa do consentimento, ou se é aquele dado que foi coletado por obrigação legal, ou por execução de contrato, ou por políticas públicas. A Sim. informação, o indivíduo tem o direito de saber onde seus dados estão andando, trafegando e transferidos e tratados, e com que finalidade, e quanto tempo vão ficar lá e tudo mais. Ele tem o direito de fazer esse segmento que a gente fala, né? De tudo isso. Porque, afinal de contas, são os dados dele e isso é uma coisa pessoal, né? É quase que um direito autoral que ele tem sobre os Eu dados acho que pessoais. é um direito Entendeu? autoral, né? Chega a Quase. ser mesmo. Principalmente, Nara, os dados sensíveis e os dados da biometria, porque se houver vazamento, a gente teve aí uma notícia de vazamento que nem sei quantos, né, que vazaram aí. E parece que a origem do vazamento é o Serasa. O Serasa foi instado, mas ele disse que não vazou, então a gente não sabe. Mas existem aí milhares de dados, e milhões de dados, inclusive de pessoas que já faleceram. Bancos de dados de pessoas que já faleceram, né? E eu estava no banco, isso aconteceu comigo semana passada, eu estava no banco, conversando lá com o gerente, chegou uma pessoa desesperada, disse: olha, nesse vazamento de dados aí, meus dados estão vazados nesse lote e entraram com requerimento para levantar o meu fundo de garantia. Eu preciso urgente bloquear, porque você não levanta o fundo de garantia na hora, né? Parece que demora uns dias Sim. lá. Você entra com requerimento e depois eu quero bloquear urgente, porque desse vazamento de dados eles estão levantando o fundo de garantia de pessoas, né? Então é isso que nós queremos evitar com a lei de proteção de dados, né? Principalmente tratar dados desimportantes para aquele tipo de relação jurídica e proteger, ter todos os meios de segurança, né? Todos os meios razoáveis de segurança. E a lei, ela é tão aberta, ela fala assim, olha, o empregador, na medida do possível, ou as pessoas na relação jurídica, na medida do possível, vão anonimizar esses dados. Então, você coleta os dados e tem lá as técnicas, né, de algoritmos e de telemática e de física quântica e tudo mais, que você torna aqueles dados de modo tal que a pessoa não é identificada. Dificilmente ela é identificada, mas nós temos que ter aí meios técnicos razoáveis. E o que são meios técnicos razoáveis, né? Isso que a gente não sabe. Por exemplo, eu sei de um lugar aí que está em abertura de concurso público e os candidatos estão se inscrevendo para o concurso público, tá? Essa inscrição dos candidatos com os dados dos candidatos estão sendo anonimizados e o candidato, no dia, ele vai receber uma folha de prova para fazer o exame e em cima é um código de barra. Então, estão sendo estruturados e anonimizados esses dados dos candidatos, ele vai receber um código de barra. Aí, quando se corrige a prova do candidato, você está corrigindo aquele código de barra, entendeu? Entendi. E aí,
Aí, para você saber qual foi o candidato que ganhou aquela nota, você tem que passar o código de barra para vir a identificação. Olha, essa nota aqui que foi corrigida, passando o código de barra, é do fulano X, que é uma espécie de anonimização dos dados para que a gente corrija a prova de modo imparcial. A gente não sabe de quem é a prova que você está corrigindo. Então, nós já estão aí, né, no concurso público, verificando essa questão desses dados aí, de modo que não permita a identificação do candidato, né? Isso é ótimo, né, doutora Ivani? Pois é. Você pode coletar esses dados e blindar, vamos dizer assim, através da anonimização, de forma tal que você joga num tipo de nuvem que o próprio candidato põe o dedo e só ele vai ter acesso, entendeu? Só ele vai ter acesso. Nossa, ótimo. Aí ele é que vai ter o acesso para a gente poder identificar na hora da prova. Então, eu achei muito interessante essa questão, né? Queria falar também para vocês que muita gente fala assim, professor, o que é dado sensível, né? Então, é o nome da pessoa, o RG, o CPF, tudo bem, nome de pai, de mãe, tudo mais, mas não é só isso, viu? Nós temos aí a raça, né? Se o fulano é índio, é branco, é pardo, é japonês, é a raça, a origem, né? Mas também as crenças, né? A crença religiosa, as convicções políticas, se o fulano é sindicalizado, não é sindicalizado. Mas não é só isso também, nós temos a biometria. Você sabia que, por exemplo, o polegar, né? Você se identifica pelo polegar, que é a biometria, né, do seu polegar. Mas eu tenho biometria da íris, tem alguns lugares que, pela leitura da íris, você abre uma porta, por exemplo, né? O computador lê identifica o mapeamento da íris e você consegue, por exemplo, acessar determinadas questões a respeito disso. E tem a expressão facial. Toda vez que você vai num prédio que tem lá o porteiro, ele fala, olha aqui na câmera, doutora, eu vou tirar uma foto, é isso? Dá um crachá para você entrar no prédio. Está coletando a sua biometria. Então, eu fui num prédio esses dias, eu falei, olha, você está coletando a minha biometria, mas na hora que eu sair e for embora aqui, você vai apagar aí minha biometria ou vai ficar aí? Você concorda? Entendi. A minha expressão facial... eu acho que teria que apagar, mas será que eles apagam, né? Pois essa então, pergunta, né? Eu estou te falando, em todos os prédios que nós vamos, não acontece isso. Aí você faz lá, às vezes eles mandam você olhar na câmera, ele clica lá sua biometria facial, e ainda você tem que pôr o dedo na catraca para entrar, não é isso? Porque ele cadastrou você lá para entrar na catraca no prédio, por causa da segurança. Aí quando você volta, você coloca o dedo de novo para sair do prédio. Ora, na hora que você entrou e saiu naquele prédio, foi a primeira vez que você falou, e nunca mais você vai voltar, aqueles dados têm que... Se você tem um apartamento naquele prédio, ou se você tem lá um escritório, você vai entrar e sair todo dia, vai ser mantido lá na portaria aqueles dados todos, não é verdade? Mas eu que fui lá visitar alguém, por exemplo, nunca mais vou voltar naquele prédio. Aqueles meus dados têm que ser eliminados, eles têm que ser destruídos. Exatamente isso. E aí a gente que tem que pedir isso para eles, será? Eu agora fiquei encucada, falei assim, puxa, será que ele guardou meus dados lá? Eu tenho o direito de petição de ir lá na administração daquele prédio e falar, olha, eu quero saber se a minha expressão facial está aí ainda e se o meu... né? A minha biometria do meu polegar está aí, entendeu? Então, eu tenho esse direito, é isso que a lei de proteção de dados dá, né? E tem uma outra coisa, Nara, que ninguém sabe, mas todo mundo acha assim, mas é tudo dados coletados de modo online, pelas telemáticas, eu vou lá, coloco o dedo e tal. Não, senhor, também os dados coletados offline. Se você vai num evento, então, na lista de presença, você assina a lista de presença. Tudo bem? Aquele é um dado offline. Então, não é, a proteção de dados não é só online, tá? Os capturados via telemática ou online, mas também os dados offline. E sejam dados por meios digitais ou sejam dados por meios físicos, sabia disso? Todo mundo acha que é só dados digitais, né? Todo mundo conecta aí, mas não é. A lei trata dos dados offline, dos dados online, dos dados por meios físicos ou por meios telemáticos. Não importa a forma de coleta.
desde que essa coleta seja de modo estruturado e desde que esses dados sejam tratados. Você vai coletar, vai utilizar, vai transferir para outras pessoas, e essa finalidade desses dados é econômica, ou essa finalidade é para fins de execução de contrato, de cumprimento de obrigação legal, né? Ou de legítimo interesse do controlador. E aí a gente fica falando, puxa, mas o que é legítimo interesse, né? É tão aberta essa expressão, legítimo interesse, concorda? Concordo. Essa lei, ela é bem cheia de detalhes, né, doutora? Ela tem bastante Por detalhes. exemplo, Porque legítimo interesse do operador de tratamento de dados. Quando a gente fala operação de dados, aí tem os agentes de tratamento de dados. Então, eu tenho lá Tem uma o pergunta aqui da Rosana, doutora. Tem uma pergunta da Rosana. Como poderia ser usada de forma inadequada a biometria registrada em um prédio, por exemplo, se esse registro ficar lá? Olha, quantas pessoas que não têm o polegar, vamos dizer assim, como senha de banco, que você vai lá, a sua senha é biométrica, eu não digito mais nada, eu chego na caixa eletrônica, eu boto meu dedo e tiro quanto que eu quero de dinheiro. Você concorda? Concordo. A sua biometria é a sua identidade, então ela pode ser utilizada, não sei, capturada, utilizada para outras finalidades que a pessoa não está nem sabendo disso. Então, é realmente perigoso deixar os seus dados quando eles não têm essa procedência, né? Tá certo, quando você coloca lá espontaneamente o dedo, você está dando seu consentimento, mas hoje o consentimento ele tem que ser claro, informado. Nós chamamos de consentimento qualificado. O que é consentimento qualificado? É um consentimento informado. Olha, o senhor vai assinar aqui por causa disso, disso, disso. Então, é um consentimento informado, mas não é só informado. Ele é finalístico. Eu tenho que informar o porquê e a finalidade. E quanto tempo o dado vai ficar lá, para que vai ser utilizado, quando é que ele vai ser descartado, se ele vai ser mantido. Todas essas informações o indivíduo tem o direito, né, de saber sobre os seus dados coletados. E uma das principais questões é o dano que isso pode causar, não é só para o indivíduo, não, para toda a sociedade. E também a questão da discriminação, né? Nós temos é possível, através do algoritmo, muita discriminação. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo que eu fiquei encucada, né? Eu fui na farmácia comprar um remédio e a pessoa lá falou assim para mim, o caixa, né? Ele falou assim para mim, a senhora tem convênio médico? Eu falei, sim, mas por que você quer saber? É porque, dependendo do convênio médico que a senhora tem, a senhora ganha um desconto no remédio. Presta atenção. Aí, você dá a carteira do convênio médico para ele, ele digita lá o seu convênio médico, quer dizer, ele está registrando que eu tenho um convênio médico X. Aí ele diz assim, olha, infelizmente, esse tipo de convênio não tem desconto. Né? Eu não dei a minha carteira, tá? Porque ele não tem que saber qual convênio médico que eu tenho, mas ele fez isso com uma pessoa que estava na fila. Aí ele registrou e falou assim, olha, esse tipo de convênio não tem desconto. Aí eu fiquei ali encucada. Eu não vou brigar com o rapaz que está no caixa da farmácia, porque ele é caixa, ele não tem um entendimento jurídico, não vou nem discutir com ele, e também não aconteceu comigo, eu assisti. Mas veja só, se esse dado é coletado pela farmácia e ele for transferido para o plano de saúde correspondente, o plano de saúde vai estar sabendo qual o tipo de remédio que você está comprando, Nara. E o plano de saúde pode traçar um perfil, ela comprou o remédio X que é para cardiopatia. Será que ela está com cardiopatia? Porque você não compra um remédio sem receita médica e está no seu nome, então é para ti, é para tu. Essa mulher está doente, e aí o seu perfil de doença vai sendo cadastrado. Cada vez que você compra um remédio, apresenta sua carteira, vai ser cadastrado. Na próxima vez, o seu índice de sinistralidade está lá em cima, o seu plano de saúde vai dobrar de valor, e pode ser até que o plano de saúde diga, olha, eu não vou mais fechar contrato com a Nara, a hora que vencer esse ano aqui, esse plano aqui, eu não vou renovar. Você está entendendo o que eu estou falando? Estou entendendo. E existe isso, e eles ainda continuam fazendo isso, mesmo com a LGPD.
Você entendeu? É disso que a gente está Entendi. falando. Aí quando você fala assim, ah, tá aqui meu plano de saúde, eu dou a carteira do meu plano de saúde na mão do indivíduo. O que eu estou fazendo, externando o meu consentimento? Consentimento. Porque ali você pergunta, ah, o consentimento tem que ser escrito? A lei diz, o consentimento tem que ser escrito, mas por qualquer outra forma, não é isso? Que seja expresso. Inequívoca. Aí, quando você entra num site na internet, qualquer coisa, vem lá, olha, nossa política de privacidade, não sei o que, não sei o que, clica aqui. Aí tem um quadradinho, você clica só em cima do quadradinho, você aceita tudo que está escrito ali, mas tem umas 30 páginas ali escritas da política de privacidade. Aí eu pergunto, você lê tudo? Não. Você tem o saco de ler tudo? Você vai lá, Não, clica porque rápido, aí porque vem você um está monte querendo de coisa. acessar o conteúdo lá que está na internet, sei lá, não é isso que Sim. acontece? Esse é o Porque se consentimento. você não aceitar, você também não compra, né? Você não leu nada daquilo que está escrito ali. Então, mas esse é um consentimento informado, inequívoco, não sei o quê, porque você clicou em cima do xizinho. Eu não tô, eu tô ficando meio paranoica, eu não tô clicando em cima de xizinho nenhum mais. Aí eu falo, nossa, é muita coisa para eu ler. Aí eu desisto, entendeu? De entrar no site para ver o que eu estava vendo. Nossa. Por quê? Doutora Se você Ivani, entra no site, por exemplo, de uma separei imobiliária, aqui algumas coisas. olha, cadastre aqui o seu nome, aceita a nossa política de privacidade, e daí você começa a receber cookie de imobiliário, é tudo no seu e-mail, no seu e-mail. Não é isso que acontece? É isso, filha. A única diferença agora, eles já faziam antes de você clicar em cima Sim, do sim. quadradinho. A única diferença é que agora você vai clicar em cima do quadradinho, entendeu? Na prática é isso. Sim. Nayara, você está no ar? Doutora Parece que Ivani, deixa eu fazer uma sim. pergunta para a senhora com relação a quando o emprego está doente, geralmente ele passa em médico, é dado para ele um atestado médico. E agora, com a Sim, LGPD, o CID que vem sim, no atestado já identifica a sim. doença que o empregado está. Esse Pois documento, é. ele pode ser considerado como base sensível? Como que fica ele com relação à LGPD hoje? Olha, essa questão é polêmica demais. Por quê? Porque eu já vi um caso do empregado que falou para o médico: eu não quero que coloque o CID no atestado. E aí o médico não colocou. E a empresa fica sem saber que tipo de doença que é. Até para ela ver a questão do PPRA, PCMSO, LTCAT, melhorar o ambiente de trabalho. Vamos supor que seja uma doença pulmonar e que tenha gases tóxicos no ambiente de trabalho e você tenha que corrigir o meio ambiente e evitar doenças ocupacionais, entendeu? Mas há quem Uhum. diga, doravante, o empregado pode sim dizer para o médico: eu não quero que coloque o CID da doença no atestado, ou na receita, ou no receituário. Né? Diz que é um direito dele não Estou colocar o falando CID. isso porque teve uma cliente minha que o médico não colocou o CID no atestado e a empresa não queria aceitar o atestado. Ela Pois queria o é. CID de qualquer jeito. Mas esse, E primeiro, aí, esse é um dado com sensível. base na LGPD, eu falei para minha cliente: olha, o CID só não pode ser colocado quando se trata de câncer, AIDS, essas doenças assim discriminatórias, né? Mas a empresa tem o direito de saber o CID da doença, até para saber se você está com alguma doença transmissível para outros funcionários. Eu Você perguntei leu, assim. você leu a LGPD quando se trata de dados relativos à saúde? Tem um capítulo Não. próprio, tem um capítulo próprio, ó, tem um capítulo próprio de dados da saúde, tem um capítulo próprio do menor, que são Uhum. regras, elas são regras distintas. Os dados relativos à saúde, eles já eram sigilosos antes do LGPD, tá? A gente já tinha o Sim. sigilo do prontuário médico, só o médico e o paciente que podia saber disso tudo, né? Esses Uhum. dados sigilosos, a não ser que a empresa tenha alguma obrigação legal e ela precise a finalidade, ela tem que dar qual é a finalidade que ela quer aquele CID, entendeu? Porque é o seguinte, Nara, se eu tô doente e faltei,
e o médico diz, ela faltou justificadamente, a empresa precisa saber que doença que eu tenho? Não. Ela só precisaria saber a doença que eu tenho, e se eu tiver com uma doença venérea? E se eu tiver com uma doença que eu não quero, estigmatizante, Se que eu não tiver quero com passar? Covid, Não, o se Covid tiver é com Covid. diferente, filho. O Covid é pandemia. Aí entra a questão das políticas públicas. Aí a base legal é outra. Entendeu? Tá. Por isso que eu estou te dizendo o seguinte, Nara. Tem certos dados que eu não consigo encaixar numa base legal, aí eu vou procurar outra. Porque às Tá. vezes eu não consigo captar aquele dado com base no consentimento. Então eu vou ver, bom, eu posso captar esse dado com base na execução do contrato? Não, também não posso. Eu posso captar esse dado para fins jornalísticos? Eu vou olhando todas as hipóteses de coleta de dados que eu tenho as bases legais na lei e tenho aquelas bases que excluem da aplicação da lei. Então, na prática, se a empresa não colhe dado por um motivo, por um fundamento, uma base legal, ela colhe por outro fundamento legal, entendeu? Então, ela pode fazer por exclusão. Isso, exatamente. Tem o mesmo dado, na hora que você contrata o indivíduo, você não pode perguntar se ele tem doença estigmatizante. Mas na hora que você faz o exame admissional, você já descobre alguma coisa, porque você está cumprindo o quê? Uma obrigação Legal. de fazer o exame admissional. Aí o exame admissional, a base legal é a execução do contrato, mas é também cumprimento de lei. Aí, às vezes, você tem um dado inicial coletado por um motivo e o tratamento dele muda de base. E na hora de descartar, a base legal a base é outra. Então, eu posso ter um dado coletado com tratamento com vários fundamentos de base legal, entendeu? Entendi. E se a empresa não consegue encaixar, ou se quem coleta o dado não consegue encaixar numa determinada base legal, ele vê se consegue encaixar em outra base legal. É isso que a gente está falando. Eu vi que você fez uma outra pergunta. Quando o empregado é mandado embora, né? Todos os dados que estão lá no RH do indivíduo, o que a empresa faz com aqueles dados? Não é isso? Ora, porque eu fui pesquisar, eu tive pesquisando, eu vi que a empresa pode coletar os dados com a autorização do empregado, e aí ela vai dizer para o empregado a finalidade, quanto tempo ela vai manter aqueles dados. Vi também que se o empregado for demitido, ela tem 2 anos para guardar aqueles dados por conta do prazo que ele teria de ajuizamento. Não são 2 anos. Existem obrigações legais, por exemplo, tributo. Se você recolheu os dados do fundo, a prescrição são 5 anos para o poder cobrar a empresa. Então, dados tributários a respeito da relação de emprego não são 2 anos. Outra coisa, um empregado... Eu só pensei no processo trabalhista. Não, você pode pensar no processo trabalhista, mas também se o trabalhador entrou no prazo de 2 anos, ele recebe os últimos 5. Como é que a empresa vai guardar os últimos 2? No mínimo, os últimos 5. Antigamente, por exemplo, a gente falava, a prescrição do fundo de garantia é trintenária. A empresa tinha que guardar a documentação 30 anos. Lembra? Com relação ao fundo. Então, é o seguinte, cada dado tem uma finalidade. A guarda a manutenção desses dados em arquivo vai ser regido pela necessidade, utilidade à vista da prescrição das obrigações relativas àquele dado. Então, se eu tenho fundo de garantia, dados de fundo de garantia, eu vou ver quando é que prescreve, quando é que o governo não vai mais cobrar a empresa de fundo de garantia, quando é que a empresa não vai ser mais executada pelo fisco ou pelo INSS, entendeu? Tem algumas obrigações, tem alguns dados pessoais. Vamos falar do meio ambiente de trabalho. E se o empregado entra com uma ação declaratória, que nem um caso que eu tive essa semana, um aluno me perguntou, né? Professor, o fulano trabalhou 25 anos em atividade insalubre da empresa. Ele nunca recebeu adicional de insalubridade. E ele já saiu da empresa faz mais de 4 anos. Não dá mais para entrar com ação trabalhista para cobrar o adicional de insalubridade, mas o fulano nem quer isso.
Sabe o que ele quer? Ele quer provar que o ambiente era insalubre para fins de aposentadoria especial. Como é que você acha que a empresa, né, se ela não guardar os 25 anos de, sei lá, dos laudos ambientais que se exigia antes, era o SB 40, depois o DIRBEM 830, depois foi mudando, até chegar hoje que é o PPP, vai. Se a empresa não tiver a guarda dessa documentação, que é relativa ao posto de trabalho desse trabalhador, tudo, ela não vai conseguir nem se defender. É Você está verdade. entendendo? É verdade. Eu pensei bem pequeno. Eu pensei só no lado da reclamação trabalhista, eu não vi essa amplitude toda de prazo Não, que a empresa tem que a, guardar o documento. a relação de trabalho, na relação de trabalho, você tem a relação com a saúde, com o plano de saúde, não é isso? Todas as questões que você transmiga. A empresa, por exemplo, a empresa vai passar os dados do empregado para o plano de saúde. Ela pode fazer essa transferência de dados para terceiro sem autorização do empregado? Eu acredito que não, Então, ela está transferindo os dados para terceiro. Você concorda? Pela LGPD, eu acredito que ela não pode. Outra coisa que nós estamos debatendo, Nayara, é a relação sindical. Tem norma coletiva que tem uma cláusula escrita assim: a empresa enviará ao sindicato lista de todos os trabalhadores contratados trimestralmente. Aí, cada trimestre, a empresa mandava lá: olha, eu contratei o João, José, a Maria, o Joaquim, está aqui. Por quê? O sindicato controlava quem eram os contratados, até para ele cobrar a contribuição sindical. Então, a empresa sempre trocou informações com o sindicato acerca dos contratados, para o sindicato saber quantos ele tem na base que ele está representando, quantos que ele tem na empresa, né? Quantos trabalhadores ele tem na empresa que ele representa. E quem são esses trabalhadores? É o João, o José, a Maria, o Joaquim? Então, antes, nós temos várias normas coletivas da categoria que coloca isso, que a empresa vai fornecer informações para o sindicato de todo mundo que foi mandado embora, qual o motivo da despedida. Existem essas cláusulas. E agora, com a LGPD, vai poder? Não, não vai poder, porque isso era uma obrigação contratual entre a empresa e o sindicato. E o trabalhador ficava vendido nessa história. O dado dele estava sendo transferido da empresa para o sindicato e o trabalhador não estava nem sabendo disso. Qual a finalidade? Verdade. Qual a finalidade, né, de transferir? Para o sindicato cobrar a contribuição sindical dos não sócios? Então, agora os sindicatos estão aí vendo como é que vai fazer com essa questão da LGPD, que eles não vão ter acesso mais aos dados dos empregados, não é verdade? Sim, ou o empregado vai no balcão do sindicato e fica sócio e diga: eu estou trabalhando na Volkswagen do Brasil, por exemplo, e vim aqui ficar sócio, ou então o sindicato não vai ficar sabendo que tem o João da Silva trabalhando lá dentro da Volkswagen do Brasil. Você concorda? Concordo. Com essa lei agora ficou bem mais complicado para eles ficarem sabendo. Agora, se o indivíduo foi lá no balcão do sindicato, ficou sócio, falou assim: olha, eu quero ficar sócio. Existe uma relação jurídica entre o fulano e aquele indivíduo. Sindicato. Aí, se ele já dá autorização para o sindicato requerer da empresa, né, os dados do que acontece com ele, que ambiente de trabalho ele trabalha, não sei o quê, aí ele está dando autorização, não é isso? Mas eu penso que aqui o trabalhador teria que dar autorização lá no balcão do sindicato e também dar autorização lá no balcão da empresa. Porque não adianta dar no balcão do sindicato, o sindicato fala: o João consentiu que você me passe os dados. A empresa fala assim: ele consentiu aí para você, mas não consentiu aqui para mim. Verdade. Concorda? Aí é que tá. Olha quanta coisa, é muito amplo isso daqui. Até a gente se ajeitar nessas ideias todas, vai demorar muito tempo, viu? Vai para mais de ano aí. E essas empresas grandes aí, né? Tem empresas grandes aí que agora tem que se adequar, né, com contratos antigos. Esses contratos antigos, como que ficam? Então, tem que adequar, né? Eu estava vendo hoje que, assim, a lei de proteção de dados aplica para os contratos antigos que estão em curso, aplica para os ex-empregados em que a empresa ainda mantém os dados cadastrais deles,
e aplica para os futuros. Esses que já saíram da empresa, que a empresa mantém os dados cadastrais, a empresa vai ter que fazer um levantamento desses dados, verificar quais são úteis, necessários, quais têm uma finalidade ainda, fazer uma seleção, vai ter que eliminar os que não são úteis nem necessários, nem têm uma finalidade, eliminar, e aqueles que são obrigados a serem mantidos, fazer a questão do consentimento informado para o empregado, sabia? Olha, eu estou mantendo por causa da prescrição, se um dia eu tiver que... exercício regular de direito. Se um dia eu tiver que me defender de uma ação, isso, aquilo, aí ela pega lá o... Agora, os contratos em curso têm que ser adequados. Você pode fazer aditamentos aos contratos de trabalho em curso, certo? Fazendo um aditamento do contrato, assim, olha, os dados relativos à relação de emprego que são necessários para enviar para o Ministério do Trabalho e Emprego, para o INSS, para a Receita Federal, isso aqui, os dados X, Y, Z, né? São de obrigação legal. Agora, esses dados X e PTO, eu preciso do seu consentimento. E aí faz uma cláusula de consentimento. Eu fiz até um modelinho, sabe, de cláusula de consentimento para adequar o contrato de trabalho. Eu estou escrevendo um livro sobre legal. Aí eu fiz uma minutinha de consentimento informado para colocar no contrato de trabalho. Isso aí vai no seu livro. Eu vou fazer um anexo, né, no livro. Aí você coloca, faz esse adendo no contrato, um aditamento no contrato que está em curso. Agora, aí você faz um modelo de contrato de trabalho novo para os futuros trabalhadores que vierem a ser contratados, entendeu? Aí já tem a cláusula no contrato. A outra coisa, Nara, quando você faz a cláusula de consentimento, tem que ter uma linha para ele assinar em separado só na cláusula do consentimento, entendeu? Uma coisa é você assinar o contrato. Esse consentimento para manter... Lembra do Código do Consumidor, que você colocava uma cláusula de arbitragem e o indivíduo tinha que assinar a cláusula de arbitragem separada? Você assinava o contrato de consumo, mas a cláusula de arbitragem separadinha? Lembra disso? Sim. E tinha que ser em letras visíveis. Então, é mais ou menos isso. Você coloca lá que está coletando os dados e destacadamente pega o consentimento informado, e ele assina separada a cláusula do consentimento informado, entendeu? Da coleta de dados. Uma coisa é eu assinar o contrato de trabalho, outra coisa é eu assinar que estou consentindo com os dados que vão ser coletados para execução daquele contrato. Entendeu? Entendi. Doutora Ivani, um empregado, por exemplo, que foi mandado embora esta semana, mas ele já estava, o contrato dele já vinha antes dessa lei aí. É preciso ter o consentimento dele para manter os dados dele por conta de reclamação trabalhista, todas essas coisas que a senhora acabou de falar aí? Eu já falei para você. Existem dados que você tem fundamento na lei e a base que te dá o fundamento é cumprimento de obrigação legal. Então, todos os dados relativos, por exemplo, ao recolhimento do fundo de garantia, o empregador pode guardar, né? Recolhimento de INSS, ele está cumprindo a obrigação legal. Agora, tem alguns dados que a empresa não precisa ficar guardando. Por exemplo, para que a empresa precisa ficar guardando quem são os dependentes do empregado se ele não trabalha mais para a empresa? Então isso a empresa tem que descartar. A empresa já não vai mais pagar salário de família. É isso? Se é dependente maior, ela já não vai mais manter plano de saúde. Então, para que ela vai manter? Por isso que tem que fazer a seleção. E não é fácil, né? Agora, quem vai fazer essa seleção não é ninguém que vai sentar numa mesa e selecionar, isso eu preciso, não preciso. Isso vai ter... todo mundo está contratando uma empresa de startup, que tem lá já o software aplicativo, que já vai coletar. A inteligência artificial vai fazer isso, Nara. Entendi. A inteligência artificial já faz a seleção, já despreza o que tem que desprezar, já mantém o que tem que ser mantido. E já joga na nuvem, anonimiza, e pronto. Aí ficou seguro, entendeu? Entendi. Porque o nosso problema é só manter aquilo que é essencial, útil e que tem uma finalidade, e a questão da segurança. A segurança dos dados. Nosso problema é a segurança. Não pode vazar para ninguém e a finalidade é específica.
né? Essa que é a questão. Eu posso coletar dado desde que tenha uma finalidade específica. Outra coisa, atingiu a finalidade? Elimina. Atingiu. Agora, numa relação de emprego, tem dados que ainda não atingiram a finalidade, não é isso? Se você tem o prazo de prescrição. Aí você tem um outro fundamento, que é o legítimo interesse, né, do controlador de dados. E outra, isso daí vai ser tudo feito por startups. As empresas já estão contratando startups que vão tratar o advogado que trabalha hoje com empresa, o empresarial, ele vai ter que andar junto com essas startups, com os departamentos de RH, com contabilidade, para poder deixar a empresa... Hoje, né? Os próprios departamentos de contabilidade, eles vão ter uma linha direta, vamos dizer assim, com essas startups que estão oferecendo serviço de tratamento de dados, né? E essas empresas, startups que oferecem esse serviço de tratamento de dados, eles já têm um corpo jurídico, às vezes, que eles já oferecem até a assessoria jurídica para fins de proteção de dados, entendeu o que eu falei? A própria startup, ela oferece, olha, eu estou te oferecendo, eu vou tratar seus dados. E eu tenho, a minha segurança é essa, eu faço isso, eu anonimizo, eu desestruturo, eu faço isso, faço aquilo, porque existem vários modos, tem criptografia, hoje tem uma enormidade de modos de anonimizar, não é isso? Hoje tem a questão da física quântica, que a gente nem entende muito, porque eu não entendo muito de TI, mas eu sei que não é uma coisa que é mais segura do que a nuvem até. E você deixa tudo armazenado lá, entendeu? Com segurança total, para que ninguém tenha acesso, e para ter acesso tem várias senhas e tudo mais. Então, as empresas em tecnologia oferecem esse serviço. Por exemplo, uma pequena e média empresa não tem nem condição de ter um departamento para cuidar desse assunto dentro da empresa. Então, é mais fácil pagar, né, para que... Eu sei de muitos escritórios de contabilidade, Nara, que faz contabilidade para as pequenas e médias empresas, que eles, escritório de contabilidade, estão contratando startup, entendeu? Então, uma startup, ela pode, por exemplo, prestar serviço para 500 contadores, que por sua vez prestam serviço para micro. E aí o tratamento de dados está seguro, entendeu? Entendi. Porque as pequenas empresas não têm como investir em tecnologia e tudo mais, né? Certo. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa para perguntar. Eu acho que a gente esgotou. Não, tem muito assunto. Não esgotou, não, porque nós falamos assim. Esgotar, não digo esgotar, eu faço dentro do que eu anotei aqui, dentro das minhas anotações. Dentro das minhas anotações aqui, eu acho que sim. No meu Instagram, eu estou aos pouquinhos, todo dia eu posto alguma coisa do LGPD. Eu falo, quais são os princípios do LGPD? Aí eu listo. O que é consentimento informado? Aí eu coloco lá o que é consentimento informado, né? Quais os requisitos do consentimento? Eu estou aos pouquinhos alimentando, né, meu Instagram, todo dia colocando uma informação a respeito da LGPD. Inclusive, eu vou tirando do livro que eu estou escrevendo, eu vou jogando lá, né? Porque eu acho que a população precisa mesmo dessas informações. E a gente precisa, pela repetição, e falando, olha, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo, né? A gente vai aprendendo, né? Eu vi que a senhora vai fazer um evento com a doutora Patrícia e eu esqueci o nome do outro colega. Lucas. Sobre então, a LGPD. É um curso, acho que, se eu não me engano, é da ATAM, em Goiânia, e vai ser videoconferência sobre LGPD. É um curso, acho que, se eu não me engano, não lembro se é março ou abril esse curso. Não, é março. Acho que dia 25 de março ou 12 de março, não estou lembrada agora. Mas eu estou postando ele também. Nós vamos falar mesmo sobre isso na relação de trabalho. E a doutora Roberta está perguntando aqui qual que é o seu Instagram. Então, aproveita, fala o seu Instagram, faz a sua propaganda aqui para o pessoal. Ivani C. Bramante. Ivani C. Bramante. Ó, pessoal, então vamos seguir aí a doutora Ivani. Ivani Contini Bramante, mas aí eu abreviei o Contini e coloquei só o C. Então ficou Ivani C. Bramante, tudo junto, minúsculo. Né? Eu tenho lá várias postagens. Doutora, nós temos alguns convidados aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta, tá? Só um instantinho.
Tá ótimo. Deixa eu só ver se alguém perguntou alguma coisa aqui, senão a gente esquece aqui o pessoal. Eu deixei aqui do lado aberto. Ah, olha, vou falar o nome do pessoal aqui, que deu boa noite para a gente, a doutora Patrícia Tcheberri, Tá. a Néia Fernandes, deixa eu ver quem mais, o Arthur Cassini, José Roberto Gomes de Paula, doutora Todo mundo Maria aí, Rita, não? doutora Ernesto Buozzi, doutora Rosana Murilha, deixa eu ver se tem mais colegas aqui. Enfim, eu quero agradecer a todos vocês aqui. Estou vendo se tem alguma pergunta. Já sou a sua seguidora. A doutora Roberta está falando, que é a Associação dos Ah, Roberta Advogados está Galvão. A falando. Roberta é suspeita. Isso, ela é sua fã. Ela é sua fã. A doutora Rosana está agradecendo a senhora ter esclarecido a dúvida dela. Deixa eu ver. A doutora Patrícia está elogiando aqui a sua live, né? E dizendo que essas informações são muito importantes. Ótimo. Nós vamos então, ter muito assunto ainda daqui para frente sobre essa matéria, viu, Nara? E outra, até fazer adequação, não é isso? E existem, por exemplo, existem muitas aberturas nessa lei, né? Quando a lei diz o seguinte: olha, o tratador de dados, o agente de dados, que você tem lá o controlador, o operador, o CEO, né? Que é o controlador de dados, aquele que executa, né? Tem o operador e o executor, eles são responsáveis pela segurança de dados. E qualquer vazamento, qualquer incidente, né, que acontecer com o vazamento de dados tem que ser informado para as autoridades, informado para os titulares dos dados e tudo mais. E a empresa tem que mostrar que tudo é seguro pelos meios disponíveis, pelos meios, deixa eu ver como é que está escrito aqui na lei, pelos meios técnicos razoáveis. Aí a gente pergunta, né? Puxa vida, o que é meio técnico razoável, né? Quem é que vai dizer o que é meio técnico razoável? Então, eu acho também que vai surgir uma nova perícia, um novo modelo de perícia no judiciário, Nara, que é a perícia tecnológica. Como é que, se você tem um vazamento de dados, se a empresa diz assim, olha, eu fiz de tudo para anonimizar por meios técnicos razoáveis, aí eu digo assim, tá, mas o que é meio técnico razoável? Como é que você anonimizou? Qual foi a técnica? Foi criptografia? Foi isso? Foi aquilo? Só que ninguém entende nada quase disso, só quem entende isso é técnico de TI, não é isso? Então, para resolver... Nossa, esse pessoal, então, agora vai nadar de braçada. Pois é, se é meio técnico razoável ou não é razoável, quem vai provar isso? A perícia? Você tem que fazer uma perícia telemática, uma perícia de TI, de tecnologia de informação. Tem que entregar na mão de um técnico. Então, eu acho que vai surgir um campo muito grande na área de perícias na área de TI. Perícias tecnológicas. Esses jovens de hoje que estão, assim, completamente expert nessa parte de informática, agora vão nadar de braçada, podem ser peritos judiciais. Olha que... Não tinha pensado nisso. Então, já está surgindo uma nova perícia, e outra, essas perícias, elas podem migrar aqui para a trabalhista. Se o empregado vem e fala, né, que os vasos dele, os dados pessoais dele, principalmente dados de saúde, por exemplo, vazaram da empresa isso, aquilo, como é que fica? Né? Eu vou precisar saber como que era o modo, né, de armazenamento desses dados, como é que era o modo de coleta, como é que era o modo de seleção, como é que era o modo de armazenamento. Tudo isso, nós da área trabalhista não vamos saber mexer com essa ideia toda. Não é isso? Então, nós vamos fazer uma perícia. E a lei, ela protege, ela traz condutas dizendo o seguinte: a empresa não pode deixar vazar, não pode... O simples vazamento, independentemente de causar prejuízo, já cabe indenização? Ou eu preciso que o meu dado seja vazado e que eu tenha prejuízo para ter a indenização? Há quem indica que a responsabilidade é objetiva. O simples fato de saber que vazou, não quero saber se usaram meu CPF. Vazou, vazou. Então eu já quero minha indenização porque você não cuidou dos meus dados. Entendeu? Verdade.
Doutora, sabe o que está acontecendo muito? Aqui no meu escritório, por exemplo, vieram. Eu estou com mais ou menos umas 6 ações que eu já ajuizei, tem mais 3 para ajuizar. O cidadão, ele está tendo, como que eu vou dizer? Ele está tendo um financiamento em bancos, usando aquele empréstimo consignado, onde está sendo colocado dinheiro na conta dele, sem ele ter assinado documentos. Exatamente. E essa semana agora, 3 casos aqui que a pessoa não reconhece a assinatura, vou ter que pedir exame grafotécnico nessas outras 3 ações que eu vou ter que ajuizar, e todas elas, pasme, o dinheiro entrou na conta da pessoa e a pessoa não quer, a gente está devolvendo, eu já consegui as liminares para devolver o dinheiro, porque ele fez as contas, aquele dinheiro vai ficar mais ou menos umas 3, 4 vezes mais do que para ele não compensa. Então, a gente está pedindo indenização por danos morais, porque, por exemplo, um valor de R$1.000, a maioria é 1.000, 2.000 que caiu na conta dele, quando você coloca a quantidade de telas que foi financiada, chega a 3 vezes mais. Então, mas a pessoa não quer. O problema é assim, você disponibiliza até um dinheiro pouco e as pessoas às vezes nem notam que o dinheiro está lá, e se ele gastar R$1 do dinheiro, significa que ele aceitou o empréstimo, entendeu? E aí você não tem como converter isso em um engano, porque você usou, ainda que seja 50 centavos. E eu vou te falar mais, se o dinheiro está na conta e você não imediatamente não disponibiliza para devolver, às vezes o dinheiro ele é gasto por taxas do próprio banco. Mas você permitiu que a taxa do próprio banco fosse descontada daquele dinheiro, porque você não devolveu a tempo. E aí o empréstimo fica, como sendo aceito pelo trabalhador. Entendeu o que eu falei? Gente, entendi. Isso é muito... Só, doutora, que então, olha o caso mais grave. Olha que caso grave. Veio uma cliente agora essa semana, ela nunca foi ao Nordeste, nunca. E o empréstimo dela foi feito por lá. E a conta dela estava estourada, ela estava negociando com o banco o especial dela. E caiu esse dinheiro na conta dela e já cobriu o especial. E aí? E eu estou ajuizando a ação a si mesmo. Porque ela não fez o empréstimo, ela não esteve no Nordeste, a assinatura parece com a dela, muito parecida, mas ela disse que não é a assinatura dela, e o dinheiro caiu na conta e o especial cobriu e ela ainda continuou devendo para o banco. E ela estava negociando com o banco já, então ela não tem interesse nesse empréstimo, porque ele vai ficar mais caro para ela do que a negociação que ela estava fazendo com o banco. Olha que situação. Mas, Nara, tem um modo no INSS de você bloquear empréstimos que você não quer empréstimo. Você não está fazendo isso para os seus clientes? Não, essa cliente, ela surgiu aqui com esse problema encaminhado por minha irmã. É necessário fazer um trabalho social mesmo, de esclarecimento. Que as pessoas hoje podem entrar no meu INSS e bloquear qualquer tipo de empréstimo que, para o futuro, que você só vai poder conseguir empréstimo se você for lá e desbloquear, porque você já deixa bloqueado de plano qualquer empréstimo. Tem essa possibilidade no INSS, você não sabe disso? Isso daí, eu até posso informar para os clientes que eu aposento. Só que esses clientes que estão vindo aqui no escritório já são pessoas que já estão com problema. Não, eu estou te falando de um trabalho social da OAB. De conscientização. Isso! Associação dos Advogados está aí com a nossa presidente. Quer aqui numa ação de esclarecimento social, fala o seguinte: olha, vocês aí que recebem do INSS benefício previdenciário, para vocês não correrem o risco de ter empréstimo indevido na sua conta, vocês podem entrar no INSS e bloquear. Não quero empréstimo. Aí nenhum empréstimo consegue ser feito no sinal porque está bloqueado. Entendeu? A nossa presidente está aí ouvindo. Acho que a gente vai poder fazer esse trabalho pela arte. Se você quiser fazer empréstimo, aí você vai ter que entrar no site e desbloquear com a sua senha.
Nossa Entendeu? presidente está dizendo que nós faremos uma divulgação dessa importante informação. Você, Vamos fazer um então, trabalho de direito conscientização. como funciona essa questão de bloquear o empréstimo, é só entrar. Eu tenho uma pessoa aqui em casa que está aposentada que fez isso, né? Bloqueou o empréstimo. Você entrou no meu INSS? Claro, o INSS com a senha. Você entra no meu INSS com senha e lá dentro você consegue bloquear. Consignado. Você entra na página dos consignados e bloqueia, fala, não, não quero consignados. Enquanto continuar o seu não quero ali, ninguém consegue fazer empréstimo na sua conta mais. Legal, a nossa presidente já está ouvindo isso, nós vamos fazer esse trabalho de conscientização. Isso, entra na página do INSS, faz um print, mostra para as pessoas como é que faz para entrar, mostra para elas como é que ela faz para ela cadastrar. Se ela quiser essa ajuda, você pode fazer um mutirão na OAB aí para fazer isso para as pessoas, entendeu? Isso é um trabalho de utilidade pública. Você concorda? Sim, concordo. Com certeza. Então, tá ótimo. Olha, nós falamos até de outra coisa aqui que não tinha nada a ver com o LGPD. Falamos de previdência. É verdade. Eu sempre entro em um assunto que não tem. Mas é um assunto importante também. A gente começou a conversar aqui, ó, e a senhora deu uma informação que eu mesma não tinha. Então, na verdade, não sabia essa disso. pessoa que fez o empréstimo fraudulento em nome do segurado captou os dados desse segurado em algum lugar, ou capturou os dados desse indivíduo em algum lugar, não é verdade? Sim, o banco, né, com certeza. Mara. Olha, por conta desses dados estar andando aí no mercado, dos dados do segurado, eu já vi algumas ações de dano moral contra o INSS, tá? Então, eu estava até pensando nessas três que eu ainda não coloquei, em colocar, porque antigamente eu colocava e o juiz mandava tirar, dizendo que o INSS não era parte para figurar no polo passivo da ação. Você pode ter uma informação separada contra o INSS porque ele não cuidou da segurança dos dados conforme a LGPD. Ele tem o dever da segurança. Tá. O dever da segurança. Né? Então, todos esses que eu ajuizei a ação contra banco, eu posso entrar, então, com uma contra o INSS? Veja, a LGPD se aplica para as empresas públicas, para as empresas privadas e para o poder público. Entendeu? Muita gente está dizendo que esses vazamentos de dados do INSS é porque é vulnerável o sistema deles. Né? É vulnerável. Alguém pegou essa informação que o fulano está aposentado, qual que é o salário dele, quanto que ele pode de consignado, né? E vendeu para os bancos. Um dos sistemas mais vulneráveis que se apresenta é o do INSS, porque o número de empréstimos consignados indevidos ou fraudulentos é muito grande no Brasil inteiro. Né? Outra coisa, de vez em quando, é bom a própria pessoa entrar no INSS e trocar a senha. Entendeu? Entendi. Outra coisa, não pode ser uma senha muito fácil, você tem que combinar a senha com barra, com arroba, com... hashtag. Isso, querida. A senha ela tem que ser meio complicada, ela não pode ser uma senha simples, entendeu? Com numeração. Entendi. A pessoa coloca o número da data do nascimento, o número do RG, eles costumam colocar esses que são mais fáceis de lembrar, não é isso? Então, trocar a senha do INSS, pedir para o INSS trocar de vez em quando, também eu acho salutar, porque aí você está sempre mudando, né, de senha, e se vazar uma senha sua, você já está com outra. Mas faça isso, faça esse serviço de utilidade pública aí em Ribeirão. Eu acho que é interessante. Nós vamos fazer através da Associação dos Advogados. Também, que seja, né? Mas é uma informação de utilidade pública muito interessante para o segurado aí, para as pessoas. E também diz respeito à LGPD, né? Aliás, eu já estou sabendo de advogados que estão entrando com essa ação de dano moral com base já na LGPD, tá? Porque ela já está em vigor. Sim. Né? Ela pode ser que ela... Eu devo ter, então, umas 10 para ajuizar. Não é possível ainda aplicar multas nas empresas e tudo mais, porque a NPD ainda está em formação,
e tudo, mas dano moral é dano moral, dano material é dano material, concorda? Tem que ser reparado. Aí o fundamento é o dano mesmo, o artigo 186 e 187 do Código Civil, não é isso? E essa é uma obrigação, mesmo que não tivesse o LGPD, o dado vazou e causou dano à pessoa, não é isso? Olha só o desconforto dessa pessoa ir atrás, entrar com a ação, agora para falar que o empréstimo não é devido, para devolver o dinheiro. Olha quanta coisa que a pessoa teve que fazer, não é isso? Verdade. Verdade. Então tá. Inclusive a negociação que a pessoa estava tendo no banco, né, para poder negociar o cheque especial, de repente entra um dinheiro na conta dela que ela não fez empréstimo, entra lá do nada. Eu acho que esse dinheiro tinha até que ficar mesmo, porque ela não pediu, colocaram lá para ela. Pois é. Sem ela pedir. Tá bom, então. Olha, vamos continuar o papo um outro dia, porque tem muito assunto para conversar, né? Verdade. Doutora Ivani, eu quero te agradecer por mais essa live. É sempre muito bom falar com a senhora, é sempre muito assim, a gente fica bem esclarecido do que é o propósito da live e também até do que não é o propósito da live. Então, eu quero te agradecer. A gente depois, mais para frente, vai ver um outro tema para a gente voltar a conversar de novo. E eu quero agradecer a cada um das pessoas que estiveram aqui presentes até agora, assistindo a live, e quero agradecer a nossa presidente. Depois, coloca no Facebook. Coloca no WhatsApp para mim depois a gravação dessa conversa nossa toda aqui, que aí eu armazeno todas as lives e os congressos que a gente faz. Essa daqui, eu acho que ela vai para o nosso canal do YouTube, essa live de hoje, e eu vou pedir para o pessoal do marketing, então, comprimir para eu poder passar para a senhora, então, tá bom? Beleza, muito obrigada e que Deus te abençoe. Pessoal, a semana que vem nós teremos uma live com o juiz, doutor Fabiano, e nós vamos falar sobre 7 segredos mais importantes, 7 dicas importantes para fazer o recurso de revista. O recurso de revista é um recurso cheio de detalhe. Né? Então, Fabiano Coelho? Eu acho que é Fabiano Coelho o nome dele, ele é daquele grupo dos notáveis. Sim. Tá, do trabalho notável. Isso mesmo. Ele é ótimo. Me fugiu agora o sobrenome dele, mas eu acho que é Fabiano Coelho mesmo. Isso mesmo, vai ser maravilhoso. Boa sorte para vocês todos, então. Tchau. Obrigada. Um grande beijo para a senhora. Obrigada, Roberta. Tchau. Obrigada, pessoal. Tá, manda um abraço para o Fabiano, quando você vê. Pode deixar. Tchau. Pode deixar. Tchau.